Começa agora mais um Comprar ou Vender, terça-feira, dia 21 de novembro. Temporada de balanços do terceiro trimestre chegou ao fim, mas a gente separou aqui duas small caps que roubaram a cena tanto do lado positivo quanto do lado negativo nesse período. Para comentar sobre o assunto, hoje a gente convidou o fundador da Suno Research, Thiago Reis, e também apresentador do programa Fundamente-se toda quarta-feira aqui na Infomoney TV. Thiago, obrigada pela participação. A gente separou duas empresas. Do lado positivo, a gente vai focar agora nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente foca na empresa que se destacou negativamente nessa temporada. Para começar, a gente separou aqui os papéis da Unipar Carbocloro, uma das ações queridinhas do mega investidor Luiz Barsi, que trabalha na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica, e que no ano viu as ações dispararem mais de 300%. Thiago, eu queria saber a sua opinião, por que você acha que o balanço da Unipar veio tão bom assim? Assim, os números da Unipar já vinham vindo positivos não só de hoje. O que melhorou no último trimestre foram alguns fatores que nada mais representam do que continuação de processos que já vinham no trimestre anterior, sobretudo a incorporação e as sinergias, e principalmente o turnaround dos ativos da Indupa, Solvay e Indupa, que a Unipar Carbocloro comprou há cerca de 12 meses de uma empresa belga. E estes ativos eles eram mal operados anteriormente, as margens eram próximas de zero, e com uma série de rearranjos de processos produtivos e também aumento de preço da matéria-prima vendida, a margem do ativo da Indupa vem subindo. Ela comprou num preço que para alguns poderia parecer alto na época, frente a um múltiplo de geração de caixa que não existia, porque a empresa não gerava caixa. Mas, sob nova administração, a empresa tem sido muito bem tocada e esses números começam a vir à tona. Como você sabe, um processo de turnaround ele não é tão rápido assim, não é da noite para o dia que os números aparecem, mas tem sido muito rápido o processo de turnaround dos ativos da antiga Indupa, e isso tem se mostrado nos balanços trimestre a trimestre, e esse foi mais um trimestre que a gente pôde ver isso, além de que a atividade da Carbocloro também sempre foi um reloginho, e nesse trimestre se beneficiou parcialmente da alta dos preços dos produtos que ela produz, sobretudo soda cáustica. E deve continuar no próximo trimestre também, porque a gente ocorreu aquele aquele furacão no sul dos Estados Unidos, né, no Texas, que inundou as cidades e atrapalhou boa parte da produção mundial. O preço subiu, pegou um pouco do quarto trimestre, mas a gente acha que vai pegar mais ainda pegou no terceiro trimestre e vai pegar mais ainda no quarto trimestre. Ou seja, a empresa que tinha pago um dividendo muito alto na virada dos trimestres, do segundo para o terceiro tri, em teoria ia aumentar bastante a dívida. Só que a geração de caixa foi tão grande que a dívida não aumentou na mesma proporção que ela pagou o dividendo. Foi um resultado excelente, mas de certa forma não é uma surpresa para quem acompanha o caso já faz algum tempo. Do lado operacional, ela ainda tem muito potencial a entregar. Mas também é um papel que, quando a gente fala, vem à mente a história da OPA, que envolveu a empresa muito nesse início do ano e que acabou contribuindo também para a não OPA, acabou contribuindo para essa forte valorização que a gente comentou de 300%. Essa história ela já chegou ao fim? Sim, é uma novela que acabou, e eu acho que o acionista que viu essa OPA e analisou um pouco mais a fundo, viu que era uma grande oportunidade, era uma dádiva que o controlador dava ao acionista naquele momento, ou aquele que queria se tornar um acionista. Porque aquela OPA, ela de certa forma funcionava como uma âncora no preço. Ela segurou o preço durante muito tempo, né? As ações durante o primeiro semestre inteiro ficaram ali na casa dos R$ 7,00, a OPA na época era R$ 7,50. Então, hoje o papel está 17 e pouco. Né? 17 e pouco e mais os R$ 4,50 dos dividendos. Né? Então, a valorização foi bastante expressiva. E deu muito tempo. A OPA, os ativos da empresa já vinham produzindo ótimos resultados e a ação, durante muito tempo, não performou, não subiu tanto assim. Por quê? Porque tinha essa OPA
que funcionava quase como uma âncora, segurando a ação. Muitos investidores acreditavam que a OPA iria passar. Eu acho que esses investidores poderiam ter feito algum contato com os acionistas principais da empresa. A gente tinha contato direto ou indireto com os 10 maiores acionistas da empresa, e deles apenas um era a favor da OPA, né? E os 2 principais que eram suficientes para barrar a oferta, nos nossos contatos eles se mostravam bastante contra aquela oferta. Ou seja, se a oferta não passasse, o papel estaria livre para operar, vamos dizer assim, conforme as forças naturais de oferta e demanda. E um papel que gerava tanto caixa, a gente acreditava e continua acreditando que deveria ser negociado num múltiplo muito maior do que vinha sendo negociado anteriormente. E agora você mencionou nos dividendos de cerca ali de R$4. Esses dividendos nesse patamar, R$4 para uma ação que na época valia 7, é um yield absurdo. Isso ainda deve se sustentar nesse patamar? Não. Esse dividendo me pegou de surpresa, pegou acho que muita gente de surpresa, acho que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava um dividendo desse tamanho. Foi um dividendo que praticamente zerou o caixa da empresa. Óbvio que não botou a situação em risco, o controlador acho que jamais faria isso, mesmo porque a empresa vem gerando caixa mês a mês, trimestre a trimestre, mas não é recorrente, não é algo que o investidor deve esperar. A empresa não gera R$4 de caixa de maneira recorrente, né? Mesmo porque a empresa agora ela tem uma dívida que não chega a ser elevada, mas tem uma dívida, a empresa geralmente não gosta de trabalhar com esse atual nível de dívida, e essa dívida deve ser zerada. Então, a geração de caixa que a empresa vai fazer ao longo dos próximos meses deve ser usada para bater dívida. Quem sabe no futuro, por volta daqui 2 anos, a empresa vai se colocar no mesmo dilema que ela estava no final do ano passado, porque a dívida vai caindo e daí surge um dilema. O que fazer agora, né? Com a geração de caixa, não temos mais dívida para pagar, a gente tem 2 opções: ou investe, sobretudo em aquisições, que foi o que ela fez com os ativos da Indupa, ou paga dividendos, né? A empresa vai se ver nesse mesmo dilema lá na frente. Na última vez que eles passaram por esse dilema, eles resolveram investir e foi um excelente negócio. Vamos ver como é que vai ser daqui 2 anos quando essa situação se repetir. Não existem tantos negócios disponíveis bons como foram os ativos da Indupa. Mas vamos ver daqui 2 anos, né? O mundo gira muito aí, pode ser que surjam oportunidades, né? Não sei, a Braskem pode ser uma oportunidade. Assim, as coisas muitas vezes estão na mão da justiça, né? Isso pode gerar alguma oportunidade para a Unipar. Bom, e para a gente concluir esse bloco de Unipar, ela é uma das recomendações da Suno? Sim, sempre foi. Desde o começo desde a fundação da Suno, sempre foi a nossa recomendação. Sempre foi, inclusive, a recomendação de maior participação nas carteiras recomendadas, e a gente continua gostando bastante do caso e estamos bastante otimistas daqui em diante. Continuamos otimistas. E vocês trabalham com algum preço-alvo para o papel? Eu lembro, na época da OPA, o Luiz Barros, que é um dos grandes acionistas da empresa, apontava num valor justo para a OPA sair entre R$20 e R$25. É esse trabalho, a gente não tem um número formal de preço-alvo, a gente trabalha mais com preço teto, até tal preço você pode comprar, mas esses R$20 a R$25 é um número factível de preço para as ações. Basta você pegar empresas semelhantes e ver o múltiplo dela e comparar com o múltiplo da Unipar. Se a Unipar fosse tradear ainda com um pequeno desconto em relação às outras empresas do segmento, ela negociaria mais ou menos nessa faixa. Então, eu acho possível e factível que as ações sejam negociadas um dia nesse preço. Bom, vamos fazer um intervalo, aí a gente volta no segundo bloco com o destaque negativo da temporada. Até daqui a pouco.